Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar com o Lincoln e com o Augusto, que são os tutores da Farofa. Eles vão contar um pouquinho como que foi a adoção dela e também a sua hospedagem na casa da Titi. Vamos com a gente? Obrigada de participarem conosco. Para a gente é um prazer enorme estar dividindo com vocês esse espaço e agora começando esse projeto, de divulgar um pouquinho mais a história de cada um dos hóspedes da Casa da Titi e também aproveitar que, mesmo agora em época de pandemia, através dos meios das mídias sociais, a gente consegue divulgar nosso conhecimento, nosso trabalho, Então a gente vai estar falando também um pouquinho de vocês, da Verba Ambiental também. Mas antes vamos falar da rainha da casa, da estrela do vídeo, que é a Farofinha. A gente queria que vocês contassem como que foi, então, essa primeira ideia de arrumar uma companheirinha para vocês, De aumentar a família e como que veio esse pensamento? Vamos então atrás de algum bichinho. Como que foi? Sim, a gente tinha já a intenção há um tempo de... A gente sempre gostou muito de cachorro, assim, sabe? Tanto eu quanto o Lincoln, nós sempre gostamos. E depois que nós nos mudamos aqui para São José, nós sentimos que a casa estava um pouco vazia. A gente queria aquela alegria, que os cachorrinhos eles trazem para a gente. E aí surgiu essa ideia, assim, a gente precisa arrumar um companheirinho ou uma companheirinha para ficar aqui com a gente, para dividir os dias com a gente. No começo não tinha pensado assim, não, eu quero um machinho ou fêmea. Era só uma ideia de ter um cachorrinho. Era a ideia de ter um cachorrinho, porque nós já tivemos outros cachorrinhos, não aqui onde a gente mora hoje, mas a gente já sabia dessa história de que são eles que escolhem a gente. E assim, a gente foi bem tranquilo para andar mesmo nas feiras de adoção, conhecer um pouquinho, para que eles nos escolhessem, sabe? A gente queria chegar e olhar para um cachorrinho ou para uma cachorrinha e sentir assim, não, esse que é pra gente, essa que é pra gente. Então, assim, nós não premeditadamente, assim, não focamos assim, vamos pegar uma fêmea, vamos pegar um macho. Não, a gente foi, assim, bem tranquilo mesmo, bem andar, livre. conhecer. Nós fomos em muitas feiras, assim, que acontecem aos domingos, aos sábados, e geralmente à tarde, no final da tarde. A gente aproveitava que ia para algum lugar e falei, não, então vamos marcar de passar naquela feirinha para ver se tem algum que possa nos adotar, que eu sempre falo isso para todo mundo. Eles nos adotam, a gente não adota eles. E foi assim que veio, a Farofinha veio parar com a gente, mas a gente vai contar daqui a pouquinho. Vou aproveitar e já contar como que foi esse encontro com ela, Parece que, a princípio, ela não estava ainda para adoção, Mas quando vocês viram ela ali, apaixonou já, Como que foi? Foi, então, assim, na verdade, desde que a gente teve essa ideia, assim, não, nós precisamos de um companheirinho, uma companheirinha, a gente já colocou na nossa cabeça, não, tem que ser adotado. Porque nada contra quem vai e compra o cachorrinho e tudo, mas a gente queria dar oportunidade para algum cachorrinho que precisava de amor, precisava de carinho, que estava abandonado, que precisava desses cuidados. Já era nossa intenção desde o início, assim, um cãozinho ou uma cachorrinha que fosse adotado. E a gente andou muitas vezes, assim, em várias feiras de adoção mesmo, aos sábados, aos domingos, na época que a gente ainda não estava em pandemia, A gente andava em muitas das feirinhas de adoção, normalmente em lojas, de produtos para animais e até algumas feirinhas de rua também, que a gente foi. Assim, nós queríamos olhar para o cachorrinho, olhar para uma cachorrinha e entender assim, bom, ele escolheu a gente ou ela escolheu a gente, e essa sensação ela não vinha, sabe? Nós não nos encantávamos assim pelos que a gente via, eram muito bonitinhos, muito fofinhos, mas de alguma forma não tocava a gente, assim. Não era a Farofa ainda, a Farofa que não era a Farofa, tem aquele brilho especial dela, aquela loira, A loira dos cabelos. Desgrenhados. Os cabelos ao vento, é um charme, eu acho muito bonitinho. A orelhinha ainda mais, a gente vai colocar uma fotinho dela quando vocês adotaram ela, quando conheceram, ela já tinha esses pelinhos arrepiadinhos, Que dá o charme dela mesmo. Isso. E uma dessas feiras que a gente foi, uma das últimas, na verdade, A gente olhou e eu já estava assim meio que já triste, porque, poxa, nenhum cachorrinho deu aquele match, como dizem, E aí, quando a gente estava saindo,
dessa feira, uma das mulheres cuidadoras, né, das que administram essas feiras, ela puxou no braço da gente e falou assim, vem aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês, mas ó, não é para agora. Aí a gente ficou sem entender. E o que ela tá querendo dizer, A né? gente já estava lá na porta já para ir embora Pra ir mesmo, embora, assim. com a Pensando assim, chave já na que não mão. encontramos, vamos para casa, vamos terminar o que a gente tem para fazer. E a gente já estava lá na porta da loja, né? Daí ela tocou no braço da gente e falou assim, ó, Foi. vem, pegou na nossa mão e falou, vem aqui que eu quero mostrar um negócio para vocês. A gente ficou sem entender. E a gente foi para dentro da loja de novo. E a farofa estava dentro daqueles carrinhos de compra. Mas assim, você olhava para ela, dava vontade de chorar de tão maltratada que ela estava. E quando ela olhou para a gente, ela levantou a cabeça, abriu os olhos e acho que queria até, sei lá, colo, não sei. Olha. Foi naquele momento ali que ela falou assim, é essa cachorra. É. Assim, e meus pais também. Ela levantou ali e já brilhou também. Ela estava toda moadinha, assim, ela já fez assim, ó, pra gente. Então, Olha que amor. eu falei, eu acho que é a farofa, vai ser E a gente percebia, E assim, esse nela. nome? O nome vocês escolheram? Já tinha lá? Como que foi? No caminho, quando a gente falou que vai ser nossa, começou, né, o bate-papo dentro do carro, dirigindo, vindo para casa, como que vai ser o nome dela? E vários nomes, inclusive ficou entre dois, que seria Filó e Farofa. Mas por conta dos pelinhos dela serem todos arrepiadinhos, a gente falou, não, vai ter que ser Farofa, que lembra bagunça, que lembra festa, né? Que lembra... A farofa é essa coisa, você olha assim, é totalmente desorganizado, você olha uma farofa no prato, ela é toda cheia, né? De Tem coisinha. um pedaço pra cá, um pedaço pra lá, e era bem o pelinho dela. O pelinho dela é um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, e todo bagunçado, igual uma farofa mesmo, né? E aí ficou Farofa, né? Tanto é que a senhora que estava cuidando dela falou, ó, escolha um nome e me digam, porque daí ela ficou um mês ainda com essa senhora, né? Foi, Para é vacinar, verdade. castrar, porque eu preciso chamar ela pelo nome. Então começou a partir dali. É que a gente chegou, ela tinha acabado de encontrar a farofa, né? E ela encontrou ela acompanhando um carrinheiro. E assim, pelo que o carrinheiro comentou com ela, a farofa já tinha andado uma distância muito longa, assim. E ela percebeu o cansaço e tal. E aí perguntou para esse carrinheiro se ele não queria vender o cachorrinho para ela. O carrinheiro aceitou, ela deu R$ 50 na época pro carrinheiro. E ele aceitou vender para ela e falou assim, não, ela tá me acompanhando aí mesmo, então pode levar. E aí deu 50 para ele. E aí foi nesse momento que a gente chegou lá na loja, né? E aí que ela puxou a gente para falar assim, olha, acabei de sair para almoçar, acabei de encontrar. E aí ela falou assim, ó, só que não está para adoção ainda. Não está no momento de adoção porque ela não está castrada, não demos vacinas, não damos o vermífugo, nada para ela ainda. Então, e a política desse local de adoções, né, é que eles só doam o filhote quando eles têm certeza que os tutores vão conseguir cuidar, e outra somente após a castração. E aí ela falou assim, ó, vai ficar comigo, é de vocês, mas assim, eu preciso castrá-la primeiro, preciso dar os medicamentos primeiro para ela ficar saudável, e aí depois vai para casa com vocês. Mas já é de vocês, e a gente ficou... Mas o nosso primeiro encontro... Querendo foto, né? Foi. No dia 27 de outubro, que foi o dia que nós realmente encontramos, quer dizer, ela nos encontrou. E daí vocês contam o aniversário dela ali. Ela já tinha, assim, algum ano, ou ainda nem tinha um ano. Falaram a provável idade que ela tinha? Eles falaram que a veterinária, né, que acompanhou ela logo no comecinho, ela falou pra gente que ela tinha, pela arcada dentária, pelas características dela, ela tinha em torno de uns 4 meses, mais ou menos. Bem novinha. A gente calcula que hoje ela deve ter em torno de 2 anos e meio, mais ou menos, praticamente isso, assim, pelo tempo que ela tá com a gente, né? Ela era bem filhotinha quando a gente encontrou ela ali no pet shop. Ai, que legal. A Tiquinha, ela já tinha uns 2 quando a gente adotou, mas a gente nunca vai saber realmente se é, né? E ela também aconteceu isso. Ela não podia ser castrada porque ela precisava ganhar peso. Ela ainda estava muito magrinha. Então, mas ela já estava vacinada, já pôde ir para casa, né? Mas esse amor que eles têm, né? Aquela carinha que olha para você assim, conquista, não tem jeito. E aí, no dia 16 de novembro de 2018, ela veio para casa. Aí começou toda uma dinâmica, uma rotina nova que a gente teve que se adaptar. Porque até então não tinha nenhum outro bichinho em casa, né? E do nada você olha para o lado, vê aquele serzinho caminhando e agora, meu Deus, o que eu faço, né? Como que eu vou ensinar, né? Onde fazer as necessidades, dar comida. Sim. E foi tranquilinho com ela, assim, de ensinando, daí vocês começaram a levar para passear mais, né? É uma coisa meio que natural, né, com a farofa, assim, a gente não chegou a ensinar,
mas ela, desde pequena, ela tem o hábito de não fazer as necessidades dentro de casa. Tanto que a gente deixava os tapetinhos aqui dentro de casa, aquele tapetinho de plástico para ela poder fazer o xixizinho dela, deixava aquelas fraldinhas descartáveis, mas nenhum desses ela se adaptou. Ela não usava mesmo, e a gente percebia que ela ficava muito angustiada, muito agoniada dentro de casa, em determinados horários. E aí a gente começou a perceber que provavelmente seria um pedido da parte dela da gente sair para ela poder fazer as necessidades. E realmente foi isso, assim. As primeiras vezes que a gente saiu com ela, aí a gente percebeu, olha, ela estava pedindo para vir mesmo, ela estava querendo vir. E desde pequenininha, assim, a única vez que ela fez dentro de casa foi quando nós trouxemos ela para cá. E aí, nesse mesmo dia, a gente esqueceu que nós tínhamos um evento. Sim. E aí, deixamos comida, água, tudo certinho para ela. Só que assim, a gente tinha acabado de trazer ela e tivemos que deixar ela sozinha. Deu uma agonia, uma angústia muito grande na gente. A gente nem curtiu direito o evento, pensando nela em casa sozinha. Tipo, te adotei, agora você me abandona de novo? Cadê eles? E aí, nesse dia, a gente chegou em casa, ela tinha feito. E aí, eu não sei se aquilo traumatizou ela de alguma forma, e depois ela não fez mais, assim, sabe? Ela não quer desagradar, né? Ela quer ali ser o mais... Aí agora a gente tem uma rotina com ela, que é assim, de manhã eu desço para dar a voltinha, para ela poder fazer as necessidades dela, e o Lin, à noite, sai com ela para ela fazer também as necessidades, assim. E é muito... Ela é muito certinha, assim, sabe? Muito regulada. Apesar de a gente sempre deixar disponível aqui alguma coisa assim, vai que ela tá muito apertada e queira fazer o xixizinho dela, ela tem onde fazer, mas ela não faz. Ela segura. Não adianta. Vai estar, assim, chover no dia que for, a gente desce com ela, aí depois a gente enxuga ela, tudo, mas assim, a gente fica muito angustiado porque ela fica muito tempo, né, segurando aquilo, e a gente não quer deixar isso. Então, assim, deu os horáriozinhos dela, nós descemos e ela faz ali, e assim, foi desde pequena, não foi uma coisa que nós ensinamos para ela, ela foi meio que se comportando assim, e a gente, né, viu que é o jeitinho dela. E nessa questão do xixi da Tiquinha também, quando a gente adotou ela, tipo, a primeira vez que a gente levou ela para o apartamento, a gente dormia com o colchão no chão. Ela entrou no apartamento e fez xixi no colchão. Daí eu falei assim, se ela não, daqui 2 dias, dá um prazo, se ela não aprender a fazer xixi no lugarzinho certo, infelizmente vai ter que devolver. Pensamento errado, né? Mas graças a Deus, em 2 dias depois, ela aprendeu a fazer xixizinho dela no jornal, nunca mais fez xixi fora do lugar. Eu queria comentar que quando a gente adotou ela, a gente relata isso num vídeo nosso, que trouxe uma alegria a mais na casa, né? Trouxe um sentimento de família a mais e agrada muito o lar. Qual que é o sentimento dela com vocês e vocês com ela? O que ela agregou no apartamento de vocês, na rotina, na família de vocês? De acordar pro lado e ver ela. Para começar a te responder, ela nos acorda. Então, assim, todo dia é sagrado. Ela sai da caminha dela, que ela dorme do lado, assim, no chão, né, na caminha. Quando não é de madrugada, é logo de manhã. Então, ela já pula na cama, ela já se joga e sai lambendo lá na cara da gente. E, assim, a gente nunca viveu isso, né? E aí, aquilo era muito legal, era engraçado até, porque ela queria brincar, ela queria... Levanta, vamos sair, entendeu? Mais ou menos esse entendimento que a gente tem. Então, a nossa rotina 100% mudou para melhor, porque... A gente cria essa rotina com ela, a gente se obriga a sair, porque é uma forma até da gente sair, de exercitar um pouquinho, que a gente ficava muito dentro de casa, muito trabalho. E ela nos obrigou, de uma forma muito gostosa, a criar esse hábito, que é sair com ela e brincar com ela o tempo inteiro. Então, quando eu saio e retorno, eu sempre tenho que ficar brincando com ela. Porque ela já vai nos brinquedinhos, já pega um brinquedinho, já joga para mim, tipo assim, agora é minha vez de brincar. Te esperei o dia inteiro trabalhando, então agora vem brincar comigo. Então, assim... É um sentimento, assim, eu sempre brinco com o pessoal, eu não posso comparar, porque humano é humano, bicho é bicho, mas parece que é um sentimento de criança, de um filho mesmo, que está ali, né, ser preocupado com tudo, né, se realmente está bem, às vezes ela não está muito boa, assim, a gente fica muito desesperado, né, ela tem de vez em quando ela tem uns negócios que passa mal, por conta de calor, a gente não descobriu bem ainda. Mas nada grave, assim, mas assim, a gente fica com essa preocupação. Então, antes a gente não pensava nisso, né? Era eu e ele e eu, e acabou. Agora não, tem mais uma pessoinha, um ser humaninho. Um ser humaninho? Que a gente se preocupa e assim, ela só dá amor pra gente. Claro, de vez em quando a gente
dá umas broncas, como a gente daria em filho. Ela entende, ela fica modinha, mas se você em 2 minutos já chamar, ela já tá balançando o rabinho. Já É assim, um esqueceu. ensinamento que nós humanos teríamos que aprender muito com eles, né? Eu acho que ela Não é guardar justamente rancor. isso, assim, ela trouxe essa alegria que a gente estava buscando. Ela trouxe esse sentimento, assim, de família, igual vocês comentaram, e, assim, é muito forte isso, assim. Ela trouxe essa união, ela trouxe esse momento de descontração, porque é muito comum, assim, a gente estar ali estressado, trabalhando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e aí, de repente, do nada, você sente o focinho dela fazendo assim no braço, né? Tipo assim, oi, eu tô Chamando. aqui, né? Se você tá estressado, se você tá bravo, preocupado, passa a mão em mim um pouquinho para ver se melhora, e realmente é E assim, sabe? agora a Parece que home ela office sente ela deve isso. estar adorando, né? Porque dela tá com a Tá? companhia ali todo o tempo. E assim, eu costumo sair com ela no finalzinho da tarde, entre 6, 7 horas. Agora com o verão, o dia fica mais longo, né? Então, dá o horário dela, ela vem aqui, onde eu trabalho, e fica me cheirando, pegando a patinha, fazendo assim, como diz assim, já está na hora da gente sair, pare de trabalhar e dê atenção para mim. Que amor, é bem assim mesmo. A gente deixa bem, a gente relata que o sentimento de família, o sentimento de amor aumentou muito depois que a Tiquinha chegou na nossa família. Então, a gente também mudou completamente o nosso modo de ver, até a questão de família, porque agora a gente tem ela que depende da gente também, né? Ela é uma criança, vai ser a vida inteira vai ser uma criança. Ela pode ficar velhinha, mas vai ser uma criança. A gente nunca, ela não vai conseguir falar com a gente, eu preciso disso ou daquilo, né? A gente vai ter que, pelo olhar dela, ela consegue passar pra gente o que ela precisa. Sim, a gente consegue interpretar isso, né, no olhar do cachorro. Eu sei quando ela tá triste, quando ela tá feliz, só pelo olhar dela. Não precisa falar nada. Pelo olhar a gente consegue descobrir se ela tá bem, se ela não tá. Aqui a gente também consegue identificar muito isso na É uma farofa. conexão, né, que acontece muito forte, assim. E é justo assim, por esse amor de querer estar cuidando, de dar atenção mesmo, é que a gente acabou criando a casa da Titi, né? A gente queria saber de vocês como que foi essa experiência e por que também deram preferência por uma hospedagem assim, domiciliar mesmo, ao invés das convencionais, que às vezes eles ficam fechadinhos ou ficam com bastante cachorros, né? Como que foi essa experiência? Então, pra gente, na verdade, nós queríamos, igual eu falei no começo, nós queríamos muito um cachorrinho ou uma cachorrinha para fazer companhia, mas assim, uma das coisas que era muito forte pra gente em relação assim a ter um cachorrinho aqui no apartamento era isso, assim. A gente vai precisar sair, a gente vai precisar viajar, vai precisar fazer as coisas e vai fazer como, né? É uma vida que está ali dentro da sua casa, que você passa a ser responsável por ela, e aí você precisa sair e viajar, vai fazer como? Vai incomodar, vai incomodar lá, por exemplo, um amigo, parente, e a gente ficou muito aflito por conta disso, sabe? E aí isso impediu a gente de ter adotado antes, assim. A gente queria já ter adotado há um certo tempo, desde que a gente se mudou para cá, mas isso sempre vinha, assim, nas nossas discussões. Ó, vamos adotar, mas não, mas tem isso ainda, isso a gente não resolveu ainda. E aí, o que a gente fez? A gente adotou, mesmo, né, com isso, pessoa assim, não, depois a gente resolve isso, depois a gente dá um jeito, deixa com algum amigo, a gente deixa com algum parente e vai resolvendo isso aos poucos depois. E aí que a gente descobriu, né, o serviço, né, de você ter esse cuidado, e pra gente o legal disso é essa proximidade, entende? Porque deixar em um hotelzinho ou alguma coisa assim, eu sinto assim que não tem esse contato de muito carinho com o bichinho, não tem muito essa proximidade. E a Farofa, quando foi, né, na casa da Titi, nossa, ela voltou assim completamente diferente, assim. Eu sentia que ela estava mais felizinha, que ela brincava mais com a gente. Só o fato dela socializar com a Titi, eu acho que deixou ela diferente, assim, ela ficou mais felizinha, ela ficou mais contente. Então, assim, E pelas acho muito fotos, assim, também importante. dava para ver, né? Como que ela estava brincando. As duas, meu Deus, ela junto ficava brincando assim para lá. Quando eu olhei para lá, estavam as duas na cadeira. Elas dividiam a mesma cadeira, mas até tem uma foto que eu colocar ali para vocês, que eu acho demais as duas loiras, uma do lado da outra ali, fazendo pose. E uma dormindo na cama da outra também. Isso a Tiquinha faz sempre. É uma coisa dela, sabe? Parece que ela diz, ó, você pode entrar na minha casa, mas eu tenho que fazer um teste
aí na sua cama, quero ver como que é. Um dia eu vou fazer um especial, porque assim, quando eu vejo ela na cama do outro, eu fazia, não, tem que tirar uma foto, não pode. E daí os outros vão na dela também, né? Mas assim, eu acho o máximo esse test drive dela, daí eu vou fazer uma montagem dela, assim, usufruindo da cama de todo mundo. Eu fico com meu pai um pouquinho, mas a cama você tem que deixar eu ficar também. E uma coisa que a gente sentiu muito deixando a Farofa, assim, num ambiente que é familiar, que é igual ao nosso ambiente, onde ela é livre, ela não ficaria presinha num lugar como se fosse um canil, ou enfim. E ela tem banheirinhos para brincar. É como você deixar o filho realmente numa creche, ele vai ter um momento de brincar, mas vai ter um momento que vai ficar com as professoras, e ali as professoras vão interagir com as crianças, a mesma coisa é o cachorro. Então, para ela, é extremamente divertido. Eu até falo para o Augusto que de vez em quando a gente podia deixar ela um dia, como se fosse realmente uma creche, para que ela aproveitasse o dia dela e depois a gente socializasse um pouquinho, né? A questão da socialização, isso é muito importante, porque o que a gente vê muito por aí são pessoas que adotam os cachorros e não estou fazendo nenhum juízo de valor, julgamento, não é isso. E às vezes tem medo de deixar o cachorro com um estranho, digamos assim, com medo de não acontecer o que eles gostariam, que o cuidado que o dono tem é tão extremo, o amor é tão extremo que tem medo. E eu digo com toda certeza, pela experiência que a gente teve, que não precisa ter medo, porque o que eles precisam realmente é essa socialização, que você tem que cuidar muito com quem que você escolhe. Isso é fato, porque em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, no caso da Farofa, foi uma coisa assim, uma surpresa muito grande. Porque é o mesmo que ela está em casa, que a gente vê realmente os cuidados, a gente acompanha de forma remota, é foto, é vídeo, a gente vê que realmente ela está sendo bem cuidada, é como se estivesse realmente com a gente. E o legal da casa da Titi, o diferencial é a Titi, porque assim, a gente ama ela, a gente está sempre com ela, dá muito carinho, dá muito amor, mas eu acho que o que faz diferença, ela precisa interagir igual a ela. Ela precisa ter uma outra cachorrinha, um outro cachorrinho para socializar. E a Titi fazer essa recepção, dar as boas-vindas para ela, assim... Quase rouba os donos para ela, né? Eu acho demais, porque ela fala assim, Tiquinho, você é minha filha. Daí, não, ela tá indo lá com os outros. Eu acho que se vocês entrarem lá e falarem assim, vamos, Tiquinho, ela vai com vocês. Assim, ela... Cuidado. Data, né? E beijoqueira, né? Ela a Tiquinha é beijoqueira, meu Deus do céu. E isso torna eles muito mais saudáveis, né? É importante essa troca, ter essa troca com eles que são da mesma espécie, né? Eles conseguem interagir, conseguem, né? Então, eu acho que é um convívio muito saudável, assim. E quando a gente começou também, acho que uma das primeiras vezes que a gente deixou na casa da Titi a Farofa foi quando a gente foi viajar para Brasília. E aí me surpreendeu o cuidado de, a todo momento, a foto, ó, ela tá comendo, ó, ela tá dormindo, sabe? Então, assim, você se sente como se ela estivesse ali contigo, sabe? Então, a gente sentiu como se a Farofa tivesse ido viajar com a gente para Brasília, porque a gente a todo momento conseguia acompanhar o dia a dia dela, o que ela estava fazendo, como que ela estava brincando, se ela estava se alimentando bem, o momento do passeio. Então, assim, deitado, brincou o dia inteiro, dormiu. Dormiu na casa na caminha da Titi. É uma figurinha, assim, é muito gostoso de acompanhar elas, assim, e igual a gente comenta, e daí é engraçado que cada um tem um temperamento mesmo, né? E a Farofinha, ela é super agitada, ela gosta de brincar, ela é da festa mesmo. Então, quando ela chegou, a Tiquinha adorou, porque daí ficou brincando com ela bastante, né? Tem, às vezes, uns que chegam, daí eles ficam mais sentimental, não quer brincar com nada, não quer comer, né? Tem uns que querem ficar quietinho mesmo. Mas não, foi trazendo alegria lá em casa também. Isso que foi muito divertido, de ver que elas combinaram, assim, elas se gostaram mesmo, virou amiga dela e se soltou, assim. Chegou, tipo, até a gente tá olhando para baixo, porque ela tá aqui bem folgadinha, sabe? Deitada, aproveitando dormindo. o colo. Dormindo aqui. Porque ela é assim também, ela é explosiva, ela corre, pula, né? Começa ali a dela, mas a hora que é para ela dormir, ela deita e apaga, assim, ela esqueça da Farofa, e é o que ela tá fazendo aqui agora. E aí você vai lá, desligou. Ela fala com ela não tá nem aí, ela olha pra você assim, ó, me deixa em paz que é meu momento. Ela não gosta de economizar energia, sabe? Ela gasta tudo de uma vez, e aí depois ela deita e descansa, o que ela precisa descansar. E recupera. É legal pra caramba essa troca de
de ideias nossas, né, desse bate-papo. Agora vocês estão com um projeto novo, né, que é o Verbo Ambiental. Sim, verdade. Conta um pouco dessa história pra gente, desse projeto. Como que está sendo, ainda mais agora na pandemia, tu consegue gravar seus vídeos e interagir com bastante pessoas, né? Sim, o Verbo Ambiental surgiu no momento da pandemia mesmo. Foi meio que uma angústia que eu tinha já de um certo tempo, de tentar falar um pouquinho mais sobre a área ambiental ali pelo Instagram. E a Farofa participa um monte, tem até post dela lá no Verbo Ambiental. É a mascote. Ela é uma mascote. Outro dia falaram para mim que ela é a musa do Verbo Ambiental. Porque direto ela aparece no story ali ou numa postagem. Mas o projeto ele veio nessa intenção da gente falar um pouquinho sobre o meio ambiente de uma forma que se aproximasse mais das pessoas, né? Porque eu tenho essa sensação, estudando a área ambiental há um tempo, de que é um conceito que às vezes fica muito afastado da sociedade. E eu acho que para as questões ambientais, elas acontecerem mesmo, de fato, a gente precisa dessa proximidade, né? Porque todo mundo está no meio ambiente, todo mundo faz parte dele e precisa de alguma forma também entender sobre ele, como que funciona, o que eu faço que pode ser mais, que tenha menos impacto ambiental, por exemplo. Então, essa minha angústia, assim, estourou na época da pandemia, né? E aí a gente resolveu criar esse projeto para tentar aproximar as questões ambientais das pessoas, e lá a gente faz vídeo, faz story, a Farofa. E os temas você vai escolhendo, o pessoal vai dando sugestões também? Como que funciona? Isso, a gente vai mesclando, sabe? Porque às vezes tem algum tema que está em destaque, algum tema assim que alguma data comemorativa da área ambiental. Eu gosto de trazer um pouco da contextualização histórica, né? Claro, de uma forma mais direta, de uma forma mais consiga ter um interesse por esse conteúdo também, sabe? Então, eu me preocupo muito com isso, assim, tipo, de tentar, de alguma forma, não ser algo muito maçante, algo muito complexo para colocar ali, mas, ao mesmo tempo, que comunique a ideia principal, que é o nosso objetivo, assim. Então, a gente faz posts, esses vídeos, assim, para tentar, de alguma forma, aproximar. E aí, conforme vão surgindo as caixinhas, por exemplo, de dúvida, e as pessoas me perguntam muito, assim, pelo inbox, coisas da área ambiental, dúvidas que elas têm. Então, se é dúvida de alguém, provavelmente é um tema legal para trazer aqui, porque pode ser a dúvida de várias outras pessoas, assim. Então, é uma salinha de aula e eu estou adorando fazer parte do projeto, assim. O Lin está comigo também, me dando ideia. Então, assim, são as ideias dos bastidores, né? São as ideias dos seguidores, as ideias que o Lincoln me traz, as ideias que eu vou vendo conforme eu vou estudando, sabe? E aí a gente vai com certeza é o maior fã, né? Maior fã, apoiador, incentivador. Super apoiador, fã, incentivador, tudo. Inclusive, a gente está com uma ideia, que eu até tinha comentado com ele, para, né, tentar levar isso mais para frente, estruturar direito, que é falar da relação do meio ambiente com o seu bichinho. Então, aí é onde a Farofa realmente vai participar. Ai, então, um pouquinho mais para frente, está meio que amadurecendo essa ideia, como que a gente vai trazer essa questão do meio ambiente com o seu bichinho de estimação, né? Então, legal. Eu já até me veio algumas ideias, até mesmo essa questão da necessidade, que você sai, leva um pacotinho, tem que limpar. Mas uma coisa que está tendo destaque agora é a questão da alimentação natural. Então, também, às vezes, o pessoal sempre usava muita ração, e agora a gente já está até recebendo alguns hóspedes que vêm com as marmitinhas, com a comida mais natural possível, inclusive, às vezes, sem agrotóxicos, então depende da família. Então, ela vem com a marmitinha pronta. Então, até isso é legal de relacionar com o meio ambiente e o pet, né? A gente também a gente acha interessante essa questão do canal de vocês, porque eu acho muito informativo, tem bastante conteúdo bom. A minha formação da Stephanie é engenharia ambiental, então, assim, vem agregar também com o nosso dia a dia, com o nosso... agregar mais informações que a gente tem, né? Que não é só uma faculdade que a gente agrega, e o conteúdo que vocês transmitem é sensacional. Eu acho muito relevante o conteúdo que vocês acabam... abordam, né? E daí também a gente vai estar colocando o link de vocês. Para o pessoal seguir, curtir. Colocar logo. Até porque é linguagem acessível, são temas interessantes, não é cansativo, você aprende bastante. Então, tudo que você está lendo num livro, ali você tem resumido, prontinho, mastigado, igual fala, né? E facilita para você colocar no dia a dia. De uma forma bem simples, Simples, né?
Até minha irmã falou, nossa, esses dias a gente estava conversando sobre os resíduos sólidos, né? Eu vi um vídeo lá no Verbo Ambiental e estava falando sobre limpar as embalagens, porque eu nem tinha pensado que vai estar em contato com alguém que vai reciclar esse lixo, daí não quer pegar o lixo sujo. Ela falou assim, nossa, nunca tinha pensado nisso e agora me despertou, já estou fazendo em casa. Ela fala, que coisa boa, né? São ações tão pequenas que no dia a dia a gente não leva em consideração, não para pensar, né? Então, esse pequeno toque que ele dá, né? Essa pincelada nisso aí, que envolve muita gente em casa que realmente faz isso e, de repente, como o exemplo da sua irmã, refletiu e parou de fazer. Mas não pelo simples motivo de, eu assisti o vídeo, eu vou fazer. É preocupação realmente com o meio ambiente, com quem vai manusear, né? Isso é muito legal. A gente quer agradecer, né, vocês terem aceitado o convite desse novo projeto. Vamos estar divulgando vocês. A Farofinha é uma linda, a Tiquinha já está com saudade dela. Quando der, eu não sei, agora a Tiquinha não está aqui. Mas depois a gente vai colocar também a Farofinha. Sim, né? A gente falou dela e não mostramos a Farofinha. A gente só mostrou por foto, mas agora... Olha lá a carinha amassada. Porque farofa. Farofa porque é tudo, Essa baguncinha aqui, ó. E eu adoro quando ela volta do pet, né? Ela volta com os lacinhos, toda charmosa. Halloween vem com chapeuzinho de bruxa, Páscoa vem com coelhinho, Natal vem com chapeuzinho de Papai Noel. O pessoal lá adora ela também. Que amor. Sono. Mas assim, o recado que eu tenho para dar para todo mundo que te assiste, né, que prestigia seu trabalho também, é que se você quiser e sentir vontade, adote seu bichinho, cuide do seu bichinho com muito amor. E se porventura você realmente precisar de um tempo para você viajar, para você trabalhar, a casa da Titi ou Titi, eu sempre esqueço. Tem gente que fala da Titi, a gente fala casa da Titi, casa da Tiquinha, cada um para levar para casa da Tiquinha, que com certeza esse bichinho, seu bichinho vai ser muito bem cuidado, vai receber muito amor, muito carinho. E eles sentem quando vem para casa. Porque o bichinho é igual a gente quando está numa viagem, a gente fica com aquela nostalgia, né? De tristeza, poxa, eu tenho que voltar para casa. Ou quando chega em casa, você fica lembrando, nossa, foi tão legal aquele passeio. Mesma coisa, eu acho que deve ser o animal sentindo isso. Então, ela lembra da Tiquinha, porque você vê assim que ela fica, nossa, meio que procurando, assim, sabe? E a gente fala, cadê a Tiquinha? Ela já faz assim, procurando, ela entende. Então, assim, essa é a nossa recomendação, que realmente o trabalho de vocês é incrível, a gente confia de olhos fechados e não vemos a hora de deixar ela ir de novo para brincar com a Titi, independente do que a gente for fazer, em casa ou saindo. Nesse momento de pandemia não tem como. Sim. Mas fica aí o nosso agradecimento por todo o carinho que vocês deram também para nossa farofa. Verdade. Obrigada, a gente que agradece. A gente agradece também por vocês terem aceito o convite de participar do nosso vídeo, do nosso canal. Muito obrigado e a gente cuida dela com o maior prazer, pode ter certeza disso. Eu até comento que o nosso diferencial não é que a gente faz por dinheiro, a gente faz porque a gente gosta realmente de cachorro, a gente tem essa paixão por animal. Então, acho que o nosso diferencial é esse. E também a gente tem clientes que a gente trabalha, que são pessoas muito especiais também para a gente, que só vem acrescentar, somar com o nosso serviço. E vocês são um deles. Então, muito obrigado novamente por terem aceito. E espero que essa pandemia acabe logo e que a gente possa fazer vocês possam fazer futuras viagens e deixar falar com a gente. E também ir lá para casa tomar um café, aproveitar. Farofinha está com saudade da Tiquinha, faz tempo que elas não se veem. Se brincar, acostumar de ir para ficar aí, a gente já deixa ela indo sozinha, ela já sabe. Já vai de olhos fechados, mas então tá bom, muito obrigada. Muito obrigado. Também. Obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima. Tchau. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com o Lincoln e com o Augusto, explicando um pouquinho sobre a importância da adoção e como adotar a farofa trouxe uma alegria imensa para a família deles. Aproveite para seguir o Verbo Ambiental no Instagram, cuja descrição está aqui no link abaixo. Gostaríamos também de estar agradecendo os nossos parceiros, que é o Meu Caro Design, as lojas Made in Brasil, inclusive Dantes e o Estúdio Pet. Obrigada!